seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou em Teresina dessa vez aqui na sede da Band Piauí, inclusive agradeço demais eles terem cedido esse espaço. E estou com a presença ilustre do presidente do Sinapro Piauí, Cândido Gomes. Cândido, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Meucast, é um prazer conversar com você. Já deu uma apresentação da sua posição no Sinapro, mas eu queria que você desse agora uma apresentação mais pessoal de quem é Cândido Gomes. Conta pra gente. Eu sou meio piauiense, né? Eu que agradeço o convite do Nosso Meio, o seu convite, Gabriela, para esse podcast. Seja muito bem-vindo ao estado do Piauí, todos vocês. Acho que juntos temos muita coisa para fazer rolar. Eu nasci no norte do estado, em Joaquim Pires, Piauí. Sou filho de uma família muito humilde, né? Meu pai era sapateiro e minha mãe do lar. E vim para cá com uma malinha de madeira para estudar na casa do estudante. E aqui eu perdi meu pai, recentemente minha mãe. Eu sou irmão de um que já foi antes de mim, que é o Francisco I, depois do Antônio, Rita, do Clevanildo, André, da Doroteia Gomes e o último que foi também Francisco, o mesmo nome do primeiro, né? Francisco II. Eu tenho 2 filhos, Cândido Salles Gomes, que é engenheiro de software, está no Canadá, engenheiro sênior da Cisco, e tenho uma filha, a Tereza, está terminando psicologia. Eu sou publicitário por formação e por convicção, também jornalista, consultor de marketing político, e na verdade essas coisas todas que vão dando pra gente, né? Mas o que eu sou mesmo, piauiense, um Joaquim Pirense assim de coração, sabe? Que gosta de cajuína, de carneiro e galinha caipira frita. Muito bom. Inclusive, nenhum dos seus filhos, né, seguiu o caminho da comunicação. Eu queria saber como é que veio esse olhar para esse mundo da publicidade, da comunicação, acho que da criatividade como um todo, né? Como você se viu jornalista e publicitário? Olha, eu comecei estudando mecânica. Mas tinha tanto cálculo que eu abandonei e fui fazer nem lembrou do curso aqui, naquele momento, da antiga escola técnica, que hoje é IFP, eletrotécnica. Aí tinha mais cálculo do que na mecânica, eu disse, não é para mim, é matemática, né? E aí continuei procurando, iniciei contábeis, também vi que não era contábeis. No curso de administração tinha uma cadeira chamada marketing, eu fui procurar saber o que era. E aí eu acho que é por aqui o negócio, porque não tinha comunicação, não tinha publicidade naquela época ainda, né? E fiz administração de empresa de nível médio, na antiga escola técnica, que hoje é IFP, e foquei no marketing. Entrei na primeira agência, essa agência ficava na frente dos Correios hoje, não existe mais, que era a Base de Produções. Eu passando na frente vi e entrei, encontrei inclusive um jornalista que passou por aqui, que era o locutor, que é o Tony Trindade. Hoje é apresentador, é dono de agência, né? É um nome conhecido e reconhecido no mercado. E fui apresentador daqui durante muito tempo, dessa emissora, da Band. E estava ali como locutor, lembro com a camisa do Sinópolis, e eu querendo trabalhar. E veio a esposa do dono, a Jaqueline: o que você quer aqui? Você quer falar com o Jorge, o dono? Você conhece ele? Não. O que chamou a atenção aqui foi esses quadros em alta velocidade, umas motos em alta velocidade, cheio de quadros assim, passando dinamicidade na agência, né? Que me chamou a atenção. O que é isso aqui? São agências de propaganda, eu quero trabalhar aqui. O Jorge veio se perguntar um português, né? Muito dinâmico, tem muita gratidão, foi onde eu trabalhei pela primeira vez. Ele disse: entra aí, o que ele sabe fazer? Isso nada, vai ser atendimento. E aí eu comecei como atendimento na Base Produções naquela época. Depois fui para a Convença Comunicação, que é uma agência que fez história, inclusive tem um vídeo no YouTube mostrando o modelo de agência piauiense. E assim, aquele modelo foi muito interessante, foi o modelo do Brasil, né? Com todos os departamentos, com atendimento, planejamento, criação, mídia, produção. E daquela época para cá, as agências já começaram a ter estúdio, né? Que é uma pegada nordestina, que é uma pegada dos mercados regionais. Ninguém consegue ser só produtora, ser só agência, ser só gráfico, ser só fornecedor, ser só agência. Termina você agregando alguma coisa ali para reter mais negócio. Não deveria ser agência, produtora, veículo, né?
Mas assim, nos mercados regionais a gente vê essas coisas acontecendo e essa deformação nada mais é por uma questão de sobrevivência e por uma questão de mercado mesmo, você lutando pelo seu. Mas a gente vem evoluindo muito lá para cá. E aí eu resolvi abrir a Vende Inteligência depois de ter passado por várias agências, tanto aqui como fora, e abri para ser uma agência próspera. E até hoje nós estamos aí no mercado, já vão aí mais de 37 anos de trabalho na indústria da comunicação. E nesse interstício eu sempre agregando mais um braço que é cuidar do setor das entidades de classe. Eu comecei a me interessar pelo setor, porque não tinha uma referência de preço, uma referência para a gente aqui. E depois eu descobri que nós temos uma grande referência com o DNA. Um dos maiores publicitários do Brasil é piauiense, Renato Castelo Branco, filho de Parnaíba, Piauí. O pai era militar e a mãe do lar. Esse cara é poeta, jornalista, publicitário, escritor. Mas assim, ele deixou um legado na nossa indústria. Um dos fundadores da Escola de Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, a famosa SPM, que até recentemente o seu filho, Irã Castelo Branco, era diretor. Então nós temos essa referência muito boa, a gente pretende transformar isso em prêmio, né? Criar um prêmio com o nome publicitário, Renato Castelo Branco. Está em andamento. Eu espero que em breve o Alex Anastácio da Nova Comunicação assuma o Sinal para o Piauí. Isso está andando, né? Também avançado nessa transição. E aí ele sugiro que ele possa, né, abraçar e dentro da sua pauta de trabalho, da sua missão, inclua também a criação desse prêmio com o nome de um publicitário que é referência para a gente, para o país. Então a propaganda do Piauí, a partir daí, eu descobri que tinha um DNA muito forte. Muito bom, você falando aí sobre um braço, eu sempre atuei com um braço voltado aí para essa parte do Sinal para o Piauí, né? Você inclusive fundou o Sinal para o Piauí, você está há 13 anos aí à frente dessa gestão. Eu queria que você contasse um pouco da importância de ter, né, que você falou, não tinha noção de preço, então assim, é uma forma de criar meio que uma regulação para o mercado, né, para o mercado do Piauí como um todo. Eu queria que você contasse um pouco da importância de existir uma entidade como essa. Gabi, são os mal necessários do mercado, alguém tem que tocar as entidades de classe, não é? Qual a importância da OAB, por exemplo, para os advogados, do Conselho Nacional de Medicina para a Medicina? Então, para as agências de propaganda, é o Sindicato das Agências de Propaganda, a ABAP, Associação Brasileira de Propaganda, é a LAP, que faz o Festival Mundial de Gramado, são as entidades do setor, é o SEMP, né? Que regula o tripé agência, veículo, mercado, e as entidades. E o discurso hoje é um discurso de alinhamento, de busca, de ligar os elos digitais com os elos off, né? E o impresso que ainda tem, e outros elos que possa surgir, a rua, né? O RU. Da nossa missão hoje não é mais assim, fiscalizar. O sindicato não tem discurso de sindicato, não é? O SEMP também não tem, a LAP também não tem, as entidades não têm mais discurso de entidade que regula. Todo mundo agora é responsável pela autorregulação. Apesar desses órgãos, em algum momento, se posicionam com uma certa dureza, como o CONAR, por exemplo, o CONAR tira do ar qualquer comercial com qualquer valor investido naquela peça, naquela campanha, por telefone. Quer dizer, é um tribunal que não precisa de juízes, né? Os juízes somos nós mesmos regulamos a propaganda brasileira, né? Não precisamos de governo para regulamentar ou autorregulamentar a indústria da publicidade. O próprio setor já se regulamenta há muito tempo. Então, essas entidades sempre tiveram à frente pessoas muito responsáveis e éticas. E isso foi o legado que foi deixado para essa geração como a minha e as outras que estão chegando. Eu espero que sempre tenham pessoas que percebam que essas entidades são importantes. Publicitário como Nizam Guanais, como Roberto Justo, se desculparam publicamente em alguns eventos nossos por não ter participado desde o princípio dessas entidades. Eles achavam chato, o criativo acha chato, essas reuniões, papel, documento, né, regulação, lei, mas precisa. Não sei, o casamento não é bonito, mas tem um documento para ser assinado, é a parte legal, tá? Então, tudo enquanto tiver gente e comportamento, precisa de regulação, precisa de um jeito para se relacionar, né? Hoje a gente tem um compliance, né, da indústria da comunicação muito forte,
acho que foi o primeiro setor a se movimentar. Nós somos uma indústria que nós gostamos de repetir, que é a única indústria que movimenta todas as outras indústrias, é a indústria da comunicação. E aí dentro está tudo, né? Está a publicidade, a propaganda, o jornalismo, tá o marketing, está a promoção, né? Está relações públicas, está evento, está os esforços culturais, enfim, as produções, os câmeras, os diretores, iluminadores, redatores, criativos. Essa turma toda é que faz a indústria da comunicação. E a gente vem chamando ao bom tempo de indústria porque é realmente uma indústria. Nós observar que tudo tem início, meio e fim. E não existe grandes marcas, não é? Sem ser grandes empresas. E não existe grandes empresas sem ter grandes marcas. E tudo isso é construído pela comunicação. Se eu perguntar para vocês aqui quem é o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil, e vocês vão falar, e se eu perguntar qual a opinião que vocês têm sobre ele, vocês vão me dizer. Vocês vão ter uma opinião informada sobre ele. Vocês nunca abraçaram ele, pegaram na mão sequer, fizeram uma foto. Vocês têm uma opinião. Essa opinião foi construída por onde? Através da comunicação. Tudo que vocês viram, leram e entenderam e perceberam. E acumularam e formaram uma opinião sobre aquela marca, tanto política como corporativo, de serviço. Não é? É isso. Você estava até comentando na sua fala, você falou que inclusive as agências daqui muitas vezes têm produtoras internas, né? Produtoras audiovisuais, inclusive a Nova Comunicação, que você deu o exemplo do Alex, tem inclusive uma empresa voltada só para a rede social, e você falou que isso é muito um aspecto de sobrevivência, para que, enfim, a agência possa comportar, internalizar o maior tipo de produção possível. Eu queria que você contasse um pouco disso. Em Fortaleza isso não é tão comum de ter produtora audiovisual interna, muitas vezes é separado. Eu queria que você falasse dessa característica específica aqui do mercado do Piauí. Tá, eu já tive conversas fortes com o SEMP lá atrás. Eu participei da primeira reunião que fundou o SEMP, né? Eu disse, eu quero ver como é que vocês vão fazer isso nos mercados regionais, porque assim, quando sai da Paulista muda tudo, não é? Por que se faz isso? Eu mesmo fiz a venda de inteligência, né? Nossa agência tem uma produtora. E foi difícil para mim, como sendo do setor da regulação, ter. Mas uma questão de sobrevivência, você consegue uma campanha. Eu vou falar de forma bem prática, tá? É melhor. Você ganha uma campanha, se for uma campanha robusta, 20%, você tem a parte de criação, 20%. Em média, às vezes bem menos, sobre veiculação e 15% sobre produção. Você podendo reter, não é, os 80%, se você tiver empresa de outdoor, no meu caso eu tive, reter 75%, 85% se você tiver produtora. Então, os mercados jornais terminam se virando com tudo, sendo agência, absorvendo a própria produção da agência, sendo também digital, aproveitando a própria produção digital da própria agência, só que com nomes diferentes, CNPJ diferente, pessoas diferentes à frente dessa gestão desse CNPJ, para separar. Porque quando você faz isso, você regula. Mas assim, quem pode põe um no lugar, um no outro, outro no outro. Quem planeja direitinho, põe tudo num só lugar, você abre uma porta, está na outra empresa. E hoje, com esse lance de hub digital, essa coisa toda, virou tudo um hub, né? Tudo é um hub, aquilo que não pode ser resolvido, eu dado uma solução agora, morreu. O que não tiver na palma da sua mão, morreu. E alguns formatos, algumas legislações vão de água abaixo. Agora, o mercado maior como Fortaleza, como São Paulo, como Rio, né? Belo Horizonte, isso é mais fácil de separar e ficar distante? Porque você consegue ser uma agência forte. Você prefere delegar essa demanda para uma produtora e você escolhe de acordo com o job. Isso vai poder exigir mais dela, do digital, da empresa digital, está cuidando do digital, de ativação de marca, de pesquisa, não é? Você consegue cobrar mais, dizer não e tirar mais daquela outra equipe, e o teu trabalho vai render muito mais. E criar um certo tipo padrão de entrega e excelência, né? Já que o nome da agência está envolvido, enfim, fica mais interno e robusto o projeto como um todo. Eu acredito que é um pouco disso também, né? Mas Camila, você sabe o que eu acho também? É muito mais para atender os pequenos negócios, sabe? Eu acho que você tem coisas grandes, não compensa ter produtora. É melhor contratar as melhores produtoras do mercado.
não compensa ter uma gráfica rápida, é melhor contratar as melhores gráficas do mercado. Compensa ter uma empresa de mídia exterior, de rua, é melhor contratar as melhores você tem, porque a agência virou só inteligência hoje, ela é mais inteligência, é mais análise de dado, está analisando conteúdo de dado, processando para criar, para planejar, distribuir. Então você ainda fica com a parte de produção, com a parte grossa, com a parte do pedreiro, né? Que não é bem pedreiro, desculpa aí, mas assim, só para você entender mais rápido. Tudo começa com brief, né? Ali com atendimento, aí depois planeja, ali tem pesquisa para você vai ajudar, e as pesquisas têm que ser no mínimo informal, né? Ou então com o filho dos profissionais envolvidos. O ideal seria a pesquisa mesmo, e assim, à medida que a conta permite, o job permite, é feita pesquisa para aprofundar e chegar num conceito que vai de encontro à resposta da demanda, da demanda do cliente, da demanda do mercado, da marca, do serviço, do produto ou do político, né? Porque esse mercado regional também termina trabalhando com política. Entendi. Você está no mercado há muito tempo, né, com a Vende Inteligência, enfim, atuou em outras agências. Eu queria que você contasse um pouco dessa evolução do mercado. Eu tive mais cedo um papo com o Rafael Paixão e o Paulo Braga, não sei se você conhece. Conheço demais. E aí o Paulo estava contando assim, quando eu iniciei na publicidade, eu fazia letreiro. Então assim, isso é muito... a gente recebia um CD para visualizar as imagens, enfim. Dentro da minha geração, isso realmente é algo que é distante, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa evolução e como você fez como profissional e como gestor de agência para acompanhar esses movimentos sem que perdesse a excelência, que continuasse com o mesmo propósito como um todo, que eu acho que é conectar as pessoas, enfim, nosso grande propósito da publicidade, da comunicação como um todo. E eu queria saber como foi sobreviver a essas movimentações do mercado. Você tem que dar grade de vez em quando, e às vezes é dolorido, né? E não tem jeito, né? Quanto mais tu demora, mais tu vai apanhar. Você falou que os meninos falavam mais cedo da letra 7. Eu também, quando comecei, a letra 7 era montado um título de anúncio, letra por letra. Você comprava as cartelas de letra e ia montando, né? Depois veio a foto compose, acho que é isso, a expressão correta. Com as pernas de impressora, onde alguém digitava lá todo o teu texto e imprimia. Aí você fazia o título e colava o texto embaixo do anúncio. Aí depois a marca, alguém fazia um negativo, você ia lá e colava aquele negativo. Aí você botava um papel manteiga por cima, acho que eles davam o nome de passe-patou, que é para indicar as cores, né, para mandar para o jornal, aquele arquivo, né? Então ia um negócio assim, cheio de papel manteiga por cima, indicando a cor, cada cor, se tinha retículo embaixo, percentuais, né? E ficava lindo e dava tudo certo. Depois veio o disquete. Então você para mandar um anúncio para um jornal desse tamanho, você precisava de vários disquetes para caber esse anúncio. Então, num você botava foto, no outro você botava o título, no outro você botava os textos, botava a marca que assinava ou as marcas que assinavam, né? E aí, se um daqueles disquetes chegasse no jornal e não abrisse, não tinha anúncio. Tem que fazer tudo de novo. E era feito numa prancheta o desenho, né? Eu lembro que eu tinha um diretor de arte, sócio, Carocas, que também artista plástico. Ele começou a trabalhar com aerógrafo, uma espécie de pistolinha de pintar. E ele fazia um layout para fazer um efeito desse, por exemplo, aqui da IA. Ele conseguia fazer esse efeito perfeito como está aqui. Então era encantador naquela época, tudo manual, você fazer um efeito desse. Não é? Você não podia, se o cliente gostasse de massa e babasse no layout, caísse um pingo de água, de saliva, tinha que ser feito todo de novo, não é? E assim, era um trabalho danado, e às vezes você levava para o cliente apresentar e você não gostei, você vinha frustrado. Por isso que sempre que eu pude, eu nunca deixava um criativo, nem um diretor de arte apresentar campanha, um layout, qualquer peça a um cliente, porque eles não estavam prontos para os nãos. Hoje a turma até está mais pronta, mas antes nem tanto, muito artista, né? Qualquer comportamento do cliente um pouco assim, mais arisco, grosseiro, ele se sentiu muito mal, eu não quero mais trabalhar para esse cliente, para essa marca, para essa conta, né? Isso mudou muito, né? Hoje as pessoas estão mais executivas, mais de negócio, né? Mais de business, conseguem conversar sobre o negócio do cliente, sobre o seu diante do cliente,
interagir com o cliente, entender mais do negócio do cliente, as máquinas, as Apple foram entrando, os micro foram entrando, depois vem os Apples, né? Vem os Macintosh e agora os grandes Mac, muito competente, com os programas gráficos que você faz coisas impressionantes. Um efeito desse aqui é feito rapidamente no Photoshop, não é? Claro que tem que aprender a dominar os softwares, uma vez dominado, tudo é muito rápido e às vezes o cliente acha, como tudo é muito rápido, é feito no computador, né? Não vale tanto. Aí entra os órgãos regulador. Por exemplo, a gente não tinha uma tabela de referência de preço, de valores para cobrar todos esses serviços internos das agências, que é quando ela atendem, pega o brief, cria, redige, acompanha a produção, planeja a mídia, distribui, né? E isso nós criamos aqui do zero, com base em todas as outras referências do mercado brasileiro, onde a gente pôde ter uma referência razoável. Nesse instante nós estamos atualizando com o que tem de mais aceito e moderno nas relações cliente-agência. Entrou o digital com muita força, o RU cada dia fica forte, vem outras inteligências, outros jeitos de trabalhar, outras formas de chamar as peças, né? Chamava apenas anúncio, para a internet, uma rede social se chama de card, post. Então tem que colocar com essa linguagem e mostrar para o cliente que tem todo um trabalho. Então essa tabela de referência mostra lá quando você, como é que era antes? Você discutia, te fazia um brainstorm, você rafiava, a RAF está legal, vai para o layout está aprovado, vai para a arte final. Hoje você vai direto para a arte final, você já coloca a foto, coloca o título, não gosta do título, muda o tipo de letra, muda o título, coloca o texto, coloca a imagem, efeito, etc. É tudo junto ali. Por isso que às vezes o cliente diz, não, tem um primo que faz, um sobrinho que faz. Olha lá, né? Porque o barato sai muito caro quando se trata de construção de imagem de marca, construção de imagem de marca, posicionamento de empresas, de marcas, de serviços, produtos, é coisa séria. Isso é para profissional de comunicação. Quando você precisa de um médico, um cardiologista, se você puder, você vai para o melhor, não é? E indica para o amigo o melhor, se você conhecer. A propaganda do mesmo jeito. Até gosto de dar o exemplo, a gente se comporta mais ou menos como um médico. O cliente tem uma demanda, você senta com ele te conta mais ou menos ali um preâmbulo do que ele precisa, não é? É a escuta do médico, né? É a consulta, né? A consulta. O médico, se ele precisar de mais coisas sobre você, ele vai pesquisar. A pesquisa são os exames. Com os exames que ele planeja o seu tratamento, a solução do seu problema. A gente também, o instrumento de comunicação da mesma forma. Tem a escuta, a consulta, depois um brief que é mais aprofundado e se precisar a pesquisa de mercado, não é? Brainstorms, pesquisa em profundidade ou de quantidade, tem a quantitativa e a quali. E isso que ajuda você a encontrar o diagnóstico da marca, do cliente, aquele problema e dar a solução de comunicação. Por quanto tempo? Então a coisa está cada vez mais profissional. E vocês que estão vindo aí, vocês estão vindo com outra pegada. É importante não desprezar a turma de trás, dar uma escutadinha, né? Pegar o que é legal, o que não é legal, desprezar sem muito orgulho e olhar sempre para frente, só tem para frente. Mas assim, a gente se vale muito de algo aqui um pouco atrás, algo atual e olhando para frente, né? Tá aí a inteligência artificial. Esse conteúdo traz exatamente mais informações sobre o tema. Ela não vem para desempregar ninguém, pelo contrário, até desemprega se for repetitivo o trabalho. Era isso que inclusive era a próxima pergunta, né? Que a gente fez o impresso no nosso e-mail sobre a era das máquinas inteligentes, que é justamente falando sobre inteligência artificial e como a gente pode utilizar isso como ferramenta no nosso trabalho, mas não substituindo o que a gente faz. Falando agora de processo criativo, de criação como um todo, né? Eu queria saber como é que você vê o uso da inteligência artificial na criação. Você acredita que existe até um ponto que você pode utilizar para não perder o criativo humano?
como você pode conciliar para que ela seja usada da melhor forma, mas sem ser um plágio, porque vai chegar um momento que se muita gente utilizar, você vai começar a ver essas repetições dentro do mercado, né? E acredito que existe uma forma correta de você utilizar essas ferramentas. Eu queria que você contasse um pouco disso e como você aplica isso na agência. Olha, é como uma ferramenta. Quando entrou o Photoshop, né, era na mão, entrou o Photoshop, entrou os computadores, saímos da prancheta, fomos para os micro. A TV não matou o rádio, né? A internet não matou a TV nem o rádio. É um medo, o pessoal sempre acha que as coisas vão ser substituídas, mas é complementares, né? E assim, elas convergiram, não é? A inteligência artificial, na minha opinião, vem para ajudar. Nós temos que aprender para ser melhor do que o nosso concorrente, usar melhor do que ele. Mas nunca vai substituir o humano. Não tem sentimento, né? É dado. E ele só vai achar o que está lá na rede. Se não tiver lá, não tem. Inclusive, eu estou pensando em criar meu próprio chat GPT, não é? Já tem um jeito de criar, só sobre você, só sobre um político, só sobre uma marca, só sobre um estado, sobre um tema, sabe? Então já pode. Meu filho, por exemplo, o Cândido está criando um para Cisco no mundo. Para Cisco, está criando um chat GPT. Você me explica como é que é isso? Ele está me explicando. Então é muito possível. Já vai ter chat GPT para um monte de coisa. E não vai ser ruim. Todo mundo tem um Instagram, pessoa física, jurídica, né? Um Facebook, um LinkedIn, um Twitter. Eu acho que vai parecer muito com isso. E você vê que para falar de inteligência artificial, você fez uma revista, você fez um impresso. Então o impresso também não morreu, ele foi reposicionado. Aquele jornal, por exemplo, ou revista que soube migrar, já migrou. Aí vai diminuindo, como a Veja ainda tem um pouquinho. Mas tem, por exemplo, nos Estados Unidos, tem jornal que cresceu tanto a assinatura digital como a impressa. Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, tem muito tabloide gigantes, que sai diário, sai quinzenal, sai mensal. Mas o impresso não acabou. Agora, os grandes jornais, sim, porque foram substituídos pelas plataformas, a mídia foi se diluindo, né, foi se fragmentando, e quem percebeu, migrou sem muita dor. Mas quem não percebeu, sumiu com dor e tudo, né? Então nós precisamos estar atentos à inteligência artificial para isso, para não sumir. Eu lembro quando a internet chegou, a gente olhava, discutia dessas reuniões de entidade de classe, a internet está chegando e a internet, aquilo vem aí a internet. Muita gente não prestou muita atenção. Então uma garota muito jovem, né, de 15 anos, ela vai... É bonita, mas assim, ela é de menor. Então deixa ela crescer, completar 18 anos, 25 anos. E a garota, a completou foi 60 anos, porque a internet já estava aí há mais de 30 quando começou, não é? E a inteligência artificial já está há muitos anos, né? O carro elétrico foi descoberto alguns anos atrás, por questões de mercado, não foi colocado no mercado. E agora quase todas as marcas já estão com seus protótipos, outros já lançaram, outros já estão na segunda versão, terceira versão. Quer dizer, tudo é uma questão de momento. Chega uma hora que não tem mais como barrar aquela ferramenta, aquela técnica. E nós, como seres humanos, só resta aprender. Sai algo novo, você vai começar a ver sem muita euforismo, né? Sem muita agonia, né? Com tranquilidade. Na hora que tiver que acelerar, você acelera. As agências de propaganda, por exemplo, tiveram que se adaptar sensivelmente na pandemia e pós-pandemia. Então tem agência que já voltou total, né, pro off, tem agência que está meio a meio, está off, tá híbrido, tem outras que está só híbrida. Eu estou 95 híbrido, o pessoal vai lá para reunião de produção, uma reunião que precisa discutir mais, para se encontrar. Eu tenho gente em São Paulo, tenho gente no Canadá, tenho gente aqui e fora da agência aqui e dentro da agência aqui. Quer dizer, qual é o modelo? O modelo é o seu. Você vai vendo com os teus clientes, com a tua necessidade no teu dia a dia. Esse mercado é um mercado bem diferente de Fortaleza. Veja uma agência como a Advance, que fez ação recentemente no Big Brother das farmácias Globo, não é? Olha aí. Qual foi outro cliente regional fez isso? Eu não lembro aqui agora, deve ter tido, né? Mas assim, chamou a atenção esforços globais. Aqui nós temos também marcas que têm ações globais, como algumas marcas do Grupo Claudino, como a Onyx,
que já patrocinou novela, que fez inserção em novela, mexeu em novela, né? A Houston, que é uma marca de bicicleta. Quer dizer, você vê que os mercados, dependendo das cabeças, tem gente muito boa inserindo suas marcas e agregando conteúdo muito inteligente, muito interessante para públicos locais, públicos em nível nacional, até fora do país. Não tem mais limite, ficamos sem fronteiras. Acho que a gente tem um lugar, tem um IP, né? Tem um e-mail, tem uma rede social, tem um site, tem um lugar para ser achado e as pessoas se encontram nos cafés, nos podcasts, nos corredores, em reuniões marcadas fora, né? nos co-works. Teve agência grande do Nordeste, uma ampla, que é do presidente da FENAP, hoje da Federação da Propaganda, que eles alugaram o prédio ali logo no início da pandemia. Estudaram e não alugar o prédio. Depois voltaram. Hoje eles estão mais ou menos meio a meio, né? Já ficaram tudo on. E pelo que a última conversa que eu tive com o Daniel, eles estiveram aqui, né? Esteve aqui comigo fazendo um chacoalho, a Teresina, né? Dando uma sacudida no mercado. Ele disse que esse modelo está muito bom. E a turma que está, tem turma que gosta de estar off, tem turma que quer estar online. Mas assim, é importante um encontro, então tem uma vez por semana um happy hour em algum lugar diferente, a turma se encontra, troca figurinha, tem uma reunião lá geral, e esse é o modelo dele. Acompanhar, né, os movimentos de mercado mesmo, e eu acho que inclusive a pandemia, como eu perguntei da inteligência artificial, a pandemia apareceu como algo assim que a gente teve que lidar, enfim, claro, em outra proporção, né, que a inteligência artificial é algo, enfim, de outro impacto, voltado para a tecnologia. Mas assim, cada ano, não é nem a cada ano, porque hoje em dia tudo acontece tão rápido, né? Mas a cada mês vão surgindo novas ferramentas, enfim, novos problemas para a gente solucionar e conseguir se adaptar da melhor forma possível para que a agência e a indústria de comunicação funcione como um todo. E aí você falando aí sobre o evento do Chacoalho, eu queria que você contasse um pouco desse evento, né, do ecossistema Sinapro e FENAPRO, que fez aqui em setembro em Teresina, que inclusive o propósito era conectar a indústria, dar uma movimentada, como até o nome já fala. Eu queria que você contasse um pouco disso, da importância desse tipo de evento aqui em Teresina, para as agências, enfim, você tem um olhar tanto como presidente do Sinapro Piauí, como dono de agência também, então você consegue entender que esses movimentos são necessários. Eu queria que você contasse um pouco sobre. Nós temos um presidente, Daniel, muito jovem, muito dinâmico, né? Você tem ideia, quando ele pegou a Federação da Propaganda, ele alugou a sede em São Paulo. Então, o que era despesa virou receita. Aí tem um diretor em Brasília, online, direto, ele está lá off, mas é online para o Brasil todo. Ele, aonde ele estiver, uma vez está em Recife, uma vez está em São Paulo, uma vez está em Brasília. E tem também um apoio em São Paulo. Ele deixou muito mais dinâmico e cortou os custos sensivelmente, né? E tornou a entidade muito mais dinâmica e produtiva. O Chacoalho nasceu na pandemia, com reuniões online, né? Discutindo, pautando alguns temas. Depois virou podcast, depois virou off, tá indo para os mercados, né? Depois daqui aconteceu em Goiânia e tem o objetivo Chacoalha de chacoalhar mesmo o mercado. O primeiro encontro é com as agências, foi com as agências locais, né? Para ter essa ligação, ter essa liga, dizer da importância de estarmos juntos. O dinheiro que está no mercado é o mesmo, para os veículos, para as agências e para os fornecedores. Por que quem tem que brigar? Pelo contrário, nós temos que estar juntos e unidos. Qual é o tamanho do dinheiro? É desse tamanho. Tá bom. O que eu preciso dos fornecedores que eles façam? O que as agências devem fazer? O que os veículos devem fazer para que esse dinheiro realmente venha para o mercado? Tanto o dinheiro público como o dinheiro privado, não é? E do terceiro setor. Então as agências, quando se encontram, começam a ver que seus problemas são os mesmos. Todo mundo tem um CNPJ. Não é? E está naquele mercado. O que muda é o tamanho da agência, o tamanho da capacidade. Se ela tem mais computador, tem menos computador, tem capacidade de ter mais conta, menos conta. O que muda é esse tamanho. Mas as dores são as mesmas. À medida que se entende isso, é mais fácil trocar figurinha, não é? Compartilhar informações, né? Um conhecimento que vale para mim, não se preocupe, vai valer para você. E você não fica mais forte, pelo contrário, juntos a gente fica mais forte. E o próximo encontro vai ser com os veículos e com o mercado. Então nós demos uma chacoalhada nas agências.
A turma que estava aí cochilando despertou para o negócio. Caralho, não sabia que tinha tanta informação, tanta ferramenta que eu posso usar para ser mais suave, para ser mais leve, para não sofrer tanto. Para amanhecer o dia, eu sei o que eu vou fazer, sei por onde começar, por onde caminhar, por onde trilhar, não é? Qual software que eu devo implantar na minha agência para gerenciar, troco ou não troco o que eu tenho, melhoro o que eu tenho ou troco o que eu tenho, né? Como contratar melhor, as questões trabalhistas, como se proteger, a fiscal, como tirar mais proveito, da contábil, não precisa disso. Não é só a criação sempre vai definir realmente o futuro do negócio. É a grande ferramenta, é o grande atributo de uma agência, a criatividade, né? Ainda é e vai ser por muito tempo. Mas não é só para a agência de propaganda, é para o cliente, é para os produtos, é para o serviço, é para os veículos, para os fornecedores. E a gente não constrói isso só, a gente constrói isso junto. Na jornada da construção da marca, até um lugar vai a agência, pois entra o fornecedor, o veículo, os parceiros, instituto de pesquisa, né? E eu espero que em breve a gente sente com os veículos, sente com as agências para conversar. Quem faz o mercado precisa sentar para conversar, especialmente o cliente que paga a conta de todos nós. Eu vejo às vezes a agência reclamando, mas só senta entre elas, só conversa entre os publicitários, jornalistas reclamam, só conversa entre eles, né? E o cliente, né? Quem paga, vamos conversar com ele, né? E o diálogo traz solução, né? Esse momento de compartilhamento, que é o que você disse. Quando você para conversar com outras agências, você vê que passa pelo mesmo problema. E o fato de estar dialogando e absorvendo conhecimento de certa forma, enfim, os problemas vão achando soluções, né, com o tempo. E aí eu queria que você contasse um pouco, que você inclusive falou, né? O mercado aqui é muito diferente de Fortaleza e citou aí alguns exemplos. Eu queria que você contasse o que é que caracteriza o mercado de Teresina, do Piauí. O que é que você poderia dizer que faz parte do mercado, que, enfim, reflete quem é a indústria de comunicação aqui de Teresina? Ainda é muito forte o mercado público, né? Depois vem o terceiro setor e vem o varejo. O varejo, em comparação com o preço diminui cada vez porque os grandes players, as grandes redes de supermercados, farmácia, fazem tudo em um só lugar. Por exemplo, a Pague Menos faz em Fortaleza para toda a rede, né? Agora acabei de ver uma campanha feita pela New Lara, né, São Paulo. Olha, fui lá para São Paulo. Não sei se foi tudo ou foi uma parte, né? A Globo é uma farmácia regional, mas está em vários cantos do país. Cuidado com esse local, que é a nova comunicação, né? Globo Claudino tem agência própria, vai ter outras agências, ele termina de distribuir alguma coisa para o mercado, de vez em quando um pega um job, né? São várias, mais de 14 marcas, né, locais, e tem muito cliente privado, pequeno, querendo ser atendido por uma boa agência, e tem agência de todo tamanho para cliente de todo tamanho. Se um cliente é pequeno e acha que não pode ir na maior agência, mas tem um do tamanho dele. Então procura o sinal, porque a gente orienta vocês, orienta até como escolher a agência, não é? Então tem agência para todo tamanho de cliente. E o mercado está pulsando, o mercado está querendo crescer. Mas a pandemia está está indo embora. Então começa a se movimentar. Ou vocês chegando aqui para somar com a gente, não é? Sejam muito bem-vindos. É desse jeito que as coisas acontecem. Quanto mais gente, melhor. Isso é como campanha política, né? Quanto mais gente que trabalhe, melhor. E no mercado privado ainda é muito bom quando tem muita gente. Quanto mais gente tem em todos os setores, mais a gente movimenta, gera riqueza, gera divisas, que é o papel da comunicação. Gera riquezas e divisas. E pensando agora no futuro da comunicação, né? Você está nesse período aí de transição, né? Sei que ainda não é oficial, mas você está entregando esse mandato de gestão do Sinapro Piauí. Eu queria que você contasse um pouco da sua expectativa, do que você espera para o futuro da comunicação aqui no estado do Piauí, em Teresina. O que é que você acha que tem ainda a evoluir? Como isso pode ser feito? Você até falou, né, que o compartilhamento, eventos, enfim, reunir o mercado, conectar o mercado é uma solução, que é uma das propostas do nosso meio. A gente nasceu para isso, né, para conectar o mercado. Mas eu queria saber um pouco da sua expectativa, né, para o futuro do Sinapro Piauí e para o futuro da sua agência também. São os melhores, não é? Eu acho que o mercado público está licitando mais, vai crescer mais, não é? Assembleia do Piauí que não licitava, licitou. Fé Comércio repetiu licitação, a gente quer que a UFP licite, a gente quer que o TJ licite, que o TCE licite, que as câmaras de vereador licite,
que as prefeituras do interior licitem, porque além de ser lei, eles ainda divulgam o que estão fazendo. Gasta numa rua de calçamento 1 milhão. Tá, e quanto você vai investir para dizer só a placa lá informando o valor? 100 milhões, você olha assim, uma estrada, né? 200 milhões, 1 bi. É mesmo, é. Quanto foi investido para dizer isso? Nada, está errado, porque está na lei. Publicizar o que está sendo feito, não é? E nós já iniciamos uma parceria com o TCE, exatamente para a gente educar, sugerir, já com modelos de editais, com procedimentos, né? Através da escola do TCE, as prefeituras, todas as prefeituras do Estado, os órgãos que devem licitar, que prestam conta com o TCE e TCU, né? Câmaras de vereadores, todo mundo pode licitar, pode ter uma verbinha lá. E tudo isso, quando soma, isso cresce. Então, esse mercado pode crescer muito mais. E o varejo, comparação de preço, o mercado privado, o mercado imobiliário aqui, está crescendo muito. E isso tudo são setores que vão precisar de talento e criatividade. E juntos a gente consegue fazer isso. Minha expectativa são as melhores, com a nova diretoria, sangue novo, gente nova, um novo jeito de fazer. Até aqui foi feito desse jeito, porque teve que ser feito desse jeito. Mas está pronto o sindicato, né? Não tem dinheiro, mas não deve nada a ninguém. O sindicato hoje é conhecido e reconhecido, todas as licitações citam o SINAP, a tabela de referência para ser obedecida, né? Então o mercado nesse ponto está regulado, levou um tempo para ser percebido e entendido como lei, como importante para isso. Sempre é exigido o certificado do SEMP das agências nas licitações, não é? Alguns veículos ainda gostaria que eles solicitassem, mas ninguém quer perder negócio, né? Então, às vezes não solicita, mas tem os que solicitam. O importante é caminharmos e falando dessas coisas que podem agregar valor, dos elos que nos unem, né? O digital, o off, as novas mídias, o rádio cresceu muito na pandemia, a TV aberta cresceu na pandemia, não é? Vem aí esse monte de streaming, né? De podcast, de tanta coisa. O rádio virou TV, porque virou podcast, botaram uma cama, virou TV. A TV virou rádio, que virou internet, está todo mundo junto. O importante é que a gente use isso, entenda que tudo isso é para criar elos, é para fazer ligação entre a marca e o consumidor, o cliente e o consumidor. E aqui no meio está a gente para ligar isso, né? As agências, os veículos, né? Os comunicadores, os fornecedores. A gente tem um papel muito importante, a importância. Nós também começamos uma grande e boa relação com a indústria gráfica do estado do Piauí. E quando a gente conversa com esse tom, eles gostam muito, né? Porque eles se viram ainda mais importante nesse elo que liga o cliente com os consumidores. Eles estão aqui no meio desse elo, né? Agências, fornecedores, veículos. Que legal esse discurso, essa compreensão. É esse tom que a gente tem que manter, de grandeza, e que só não se faz nada, a gente faz junto, não tem medo de concorrência, pelo contrário, ela só melhora, ela só agrega, não é? As agências de fora começaram a vir para cá, participar das licitações públicas, só tem um jeito, a gente também, cada vez mais estamos prontos, mas preparar ainda mais para ir lá fora. Todo dia eu coloco, quase todo dia eu coloco no grupo de WhatsApp das agências novos editais do Brasil todo. Quer dizer, o mercado, o digital facilitou o mercado não ser mais local, nem só regional. O mercado é global, é o mundo, é aonde você puder chegar. E cada um pode chegar num lugar, nem todo mundo pode ir para todos os lugares, portanto tem espaço para todo mundo, né? E você chegando também ao nosso meio para fortalecer esses elos de ligação, colocar mais conteúdo à disposição desses elos, né? Do mercado, das agências, fornecedores, veículos, clientes, que é o mais importante. O importante sempre estar colocando o cliente na frente. A gente só existe porque ele existe, né? Ele tem que pagar a nossa conta todos os dias.
É isso, muito bom. Espero que o mercado de Teresina cresça cada vez mais. Nosso meio veio com esse propósito. E antes de finalizar, já estamos chegando ao fim, eu queria que você desse uma dica aí de livro, filme e série. Não precisa necessariamente ser do mercado da publicidade, da comunicação, mas algo que você se utilize para oxigenar, enfim, para se tornar cada vez mais criativo e tá a par do que está acontecendo aí no mundo. Eu queria que você desse essa indicação aí para os nossos ouvintes. Uma série é O Servo do Povo. Que foi gravado um pouco antes do presidente da Ucrânia virar político, né? Para quem gosta de política, é uma boa série, vale a pena ver, sugiro. Também Emily em Paris, para quem gosta do digital, sugiro assistir também, né? Vale a pena. E um livro, o Propaganda de A a Z, ainda é um livro de cabeceira, não é? Vale a pena, quem já leu, lê de novo, não é? O Marketing 5.0 do Kotler e também mídia programática de A a Z, que são de dois profissionais que são donos da ADS Play, que é nosso parceiro. Esse livro só foi impresso apenas 1.000 para distribuir com faculdade, algumas agências, no mercado. Você pode comprar na Amazon.com e baixar e ler no seu iPad, no seu Kid, né? Ler digitalmente, vale a pena, é pequeno, você vai ler numa tacada, você não tem noção nenhuma como fazer e o que é mídia programática, e são as mídias que é feita na internet, no digital. Por exemplo, a DS Play tem lá uma média de 7 ferramentas que programa tudo isso, de programa, planeja a criação, planeja a produção desses vídeos, cards, né, que são feitos pelas agências, nesse caso, né, ou pela gente também. Isso são distribuídos, isso é negociado em tempo real, como se fosse uma feira livre, como se fosse uma bolsa de valor, e ali é disparado o anúncio em frames de segundo, em 100 milissegundos, que é um terço da piscada de um olho. Portanto, o olho humano não percebe que é aquele momento que você, nesse instante aqui, a Gabi abre um site, eu abrir esse mesmo site, ela será impactada por um anúncio diferente, eu com outro, de abrir no mesmo espaço o mesmo site. É isso que a gente chama de mídia programática. Isso acontece com os portais, com os aplicativos, com as redes sociais, quando você entra. Isso é negociado full time e exposto na hora, para a pessoa certa, pelo custo certo, na hora certa. É isso que a gente chama de mídia programática. E tudo isso pode medir, em você. E com um detalhe, a gente dá para usar, inclusive, nessa programação, os streaming, TV aberta, as plataformas, os aplicativos, né? YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram e outros que existem aí. E outro jeito de anunciar. Então é isso que a gente chama de mídia programática. Vale a pena conferir esse livro, Mídia Programática de A a Z. É isso, Cândido. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pela sua participação no nosso Meucast. Sei que é difícil parar a rotina para estar aqui, mas nosso Meu agradece demais. A gente fez esses episódios aqui em Teresina com o propósito, de fato, de conhecer o mercado, né? Estamos chegando aqui com o nosso evento, Marketing, Pessoas e Relacionamento, e é um prazer tê-lo no podcast do nosso Meu. Agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço, e amanhã tem almoço, né? Às 11h30, com mais conversa. Isso, muito bom, Cândido. E você que está nos assistindo, que quer continuar consumindo conteúdo, acesse nosso Instagram, @onossomeio, nosso portal também, nossomeio.com.br e, claro, toda quinta-feira no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Não volta mais, apenas olho minha Teresina.